Golpistas na mira da polícia. Agentes desarticulam um grupo que aplicava golpes por meio de serviços esotéricos via internet, com vítimas em Santa Catarina. O trabalho infantil no estado. Apesar da queda nos números, Santa Catarina ainda tem 41 mil crianças e adolescentes nesta condição. Novembro Roxo. No mês dedicado à saúde dos prematuros, estudo aponta que Santa Catarina tem a menor defasagem de leitos de UTI neonatal do país. Série B do Brasileiro. Em jogo que cumpriu tabela, Avaí derrota o Botafogo em Ribeirão Preto. Atenção aos especiais. A PAI de Florianópolis inaugura novas salas de aula para ampliar o atendimento à comunidade. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com um inquérito aberto pela Polícia Civil para apurar o caso de um corpo que foi encontrado na manhã desta terça-feira na Beira-Mar Norte, em Florianópolis. As informações com a repórter Thaisa Kizel. De acordo com os bombeiros militares, uma pessoa que passava pela ponte Hercílio Luz, ainda na manhã de hoje, teria visto esse corpo no mar e então acionado o socorro. E ainda de acordo com os bombeiros, o corpo encontrado boiando na Beira-Mar Norte não apresentava sinais de violência, também não possuía nenhum documento e estava completamente despido. O levantamento dos bombeiros até então é de que há pelo menos 3 dias esse corpo estava no mar. A vítima foi resgatada e levada a encaminhamento junto às polícias militar, civil e à polícia científica. As causas da morte ainda são investigadas e a polícia, então, ainda trata e investiga essa situação. Thaisa Kizel, para o Band Cidade. 2 operações deflagradas hoje pela Polícia Federal cumpriram mandados em Santa Catarina. Uma das ações está relacionada ao tráfico internacional de drogas e a outra ao crime de descaminho. A Operação Urutau cumpriu 7 mandados de busca e apreensão nas cidades paranaenses de Paranaguá e Pinhais e em Itapoá, no litoral norte catarinense. A ação foi desencadeada para combater o tráfico internacional de drogas via Porto de Paranaguá. Entre 2023 e 2024, o grupo criminoso alvo das investigações fez 11 ações de inserção de cocaína em contêineres em um total de mais de 400 quilos do entorpecente que seguiram para portos da União Europeia. O grupo, segundo a Polícia Federal, é composto por 7 investigados. Mais de 30 policiais federais cumpriram 8 mandados de busca e apreensão em uma operação de combate ao descaminho de vinhos. A Operação Caminho do Vinho ocorreu em Porto Alegre, Maceió, Votuporanga, em São Paulo e em Dionísio Cerqueira, no extremo oeste catarinense. A Justiça sequestrou 3 imóveis e bloqueou 4 milhões de reais em contas bancárias dos investigados. Segundo a polícia, a partir de uma apreensão, identificaram que uma família estabelecida na capital gaúcha usava uma empresa de fachada para revender bebidas introduzidas no Brasil de forma ilegal. Os envolvidos vão responder por descaminho, organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Uma quadrilha que extorquia pessoas por meio de serviços esotéricos pela internet foi alvo de uma operação da Polícia Civil no interior de São Paulo. Uma das vítimas é de Joinville. Detalhes agora com o repórter William Tenório. A investigação envolveu as polícias de Santa Catarina e de São Paulo. Tudo começou após a vítima, aqui de Joinville, procurar pela internet consultas espirituais. De acordo com a polícia, tudo transcorreu normalmente, até que a vítima pediu para encerrar os atendimentos. Foi aí que a quadrilha entrou em ação. De posse de informações pessoais da vítima, a falsa vidente passou a ameaçá-la. Amedrontada, ela transferiu aos criminosos quase R$200 mil e, sem mais recursos, procurou a polícia. As investigações chegaram à quadrilha baseada na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Lá foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão. Durante as buscas, a polícia apreendeu com um dos investigados computadores, aparelhos celulares, 2 armas de fogo e um carro de luxo. Ainda, segundo a polícia, a investigação apura se a quadrilha fez outras vítimas. William Tenório de Joinville, para o Band Cidade.
Outra ação da Polícia Civil prendeu um dos líderes de uma organização criminosa que comanda o tráfico de drogas em um bairro de Itajaí. Os agentes da Delegacia de Combate às Drogas de Itajaí cumpriram um mandado de prisão preventiva e 14 ordens de busca e apreensão. O líder da organização, de 36 anos, foi preso na casa dele. Durante as buscas, a polícia apreendeu maconha, material para acondicionamento das drogas, anotações do tráfico, um simulacro de arma de fogo, dinheiro e outros materiais. O preso é acusado de liderar o grupo criminoso responsável por coordenar os pontos de venda de entorpecentes no bairro Cordeiros, em Itajaí. Os materiais apreendidos vão permitir o aprofundamento das investigações e a prisão de outros integrantes da quadrilha. E hoje também teve operação do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, para combater o tráfico interestadual de drogas. 8 pessoas foram presas. Foram cumpridos 8 mandados de prisão temporária e 42 de busca e apreensão nos estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Paraíba e Pernambuco. Foram apreendidos 48 mil comprimidos de êxtase, avaliados em R$2,5 milhões, 280 mil reais em espécie, $1.000, 6 carros e joias compradas com dinheiro do tráfico. A investigação começou em 2023, após a apreensão de 600 quilos de maconha em Anchieta, no extremo oeste catarinense. Ao longo de um ano de investigações, os agentes retiraram de circulação mais de 5 toneladas de drogas, transportadas por meio de uma estrutura logística sofisticada. O grupo investigado movimentou mais de R$70 milhões. O núcleo principal da organização era baseado em Cascavel, no Paraná. Além do tráfico de drogas, o grupo também traficava armas e fazia lavagem do dinheiro obtido com os crimes. Participaram da operação mais de 120 agentes do Paraná e de Santa Catarina. A manhã desta terça-feira foi tumultuada na BR-470 em Blumenau. Um caminhão tombou e provocou a interdição das pistas. O acidente ocorreu num desvio montado devido às obras de duplicação da rodovia por volta de 6 horas da manhã. O veículo havia saído de Brusque com uma carga de algodão para ser entregue em Timbó. O motorista não se feriu. A carga se espalhou nas pistas. Houve muito congestionamento nos 2 sentidos. O caminhão foi destombado por volta das 10 horas da manhã e as pistas foram liberadas. A seguir, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Jornal. E veja também, trabalho infantil cai para o menor patamar desde 2016, mas ainda atinge 41 mil crianças e adolescentes em Santa Catarina. Os detalhes em instantes. Até já. Estamos de volta com o Band Cidade para falar de política, com o comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. Olá, Prisco, boa noite. Boa noite, Rodrigo. As eleições, 6 de outubro, 27, segundo turno, não teve em Santa Catarina. Tudo esgotado no primeiro. Portanto, as conversações foram antecipadas. Além do que, se tivéssemos segundo turno, apenas Joinville, Florianópolis e Blumenau. Então, muito provavelmente, ainda antes da virada do ano, teremos novidades de prefeitos que vão tomar posse e talvez já abrigados em outra sigla. E antes dos prefeitos, nós temos aqui o suplente deputado federal, lá à esquerda, Darcy de Matos, do PSD, já foi convidado pelo partido para desembarcar, sem o que vai ser expulso. Aqui no evento da Palhoça, o prefeito reeleito, Eduardo Fretchen, ao centro, entre o deputado estadual e seu antecessor, Camilo Martins, e o seu pai, ex-deputado Nazareno Martins. Pois muito bem, Darcy lá junto com Camilo. E pode ser pelas mãos dele que Darcy irá se filiar ao PL, partido para o qual também já foi outro PCdista, Ricardo Guide, inclusive concorreu às eleições. Ou seja, ficou apenas Ismael dos Santos no PSD. Ricardo, o segundo eleito, e Darcy, o primeiro suplente.
Mas não vamos ficar apenas em detentores de mandatos no contexto proporcional da Câmara. Vamos lá, aqui nós temos prefeitos. Carmen Zanotto, eleita em Lages, hoje no Cidadania. Topázio Silveira Neto, em Florianópolis, reeleito PSD. Carmen, muito provavelmente, deve se transferir para o PL no curtíssimo prazo. Se não for ainda esse ano, no início do próximo, assim que tomar posse. Topázio, há uma discussão dele com o governador para ver o momento mais oportuno. Agora, no mapa de Santa Catarina, nós temos 295 municípios. O PL elegeu quantos? 90. A pretensão do partido é, a partir de 1º de janeiro, já estar contando com 100. Contando mais os 70 do MDB, 170, 50 e tantos do PP, 220. Mais do que isso. Próximo telão. Aí, quando houve o apoio do PSD à reeleição de Adriano Silva, no ano passado, sem indicar ninguém na chapa. Apoiou de graça o PSD, o Novo. Próximo telão. Talvez por isso que o catarinense Eduardo Ribeiro, que preside o Novo no plano nacional, tenha declarado essa semana, à Folha de São Paulo, de que se Adriano Silva não concorrer ao governo, renunciando, claro, no caso, em 26, a Prefeitura de Joinville, o partido poderia apoiar João Rodrigues, pré-candidato do PSD ao governo do Estado. Para encerrar, Romeu Zema, a grande liderança do Novo no Brasil, vai estar quinta-feira naquele encontro dos governadores do Sul e Sudeste, anfitrião Jorginho Melo. Muito provavelmente, o governador catarinense vai conversar com o Zema no sentido de verificar da possibilidade do Novo, quem sabe, buscar um outro encaminhamento aqui em Santa Catarina. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Até amanhã. O assunto agora é o trabalho infantil, que tem diminuído em Santa Catarina, segundo o IBGE. Mesmo assim, mais de 41 mil crianças e adolescentes ainda trabalham no estado. Os dados são do IBGE, baseados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. O cenário apontado é de queda no trabalho infantil em Santa Catarina. O levantamento aponta que no ano passado, 41 mil crianças e adolescentes estavam em situação de trabalho infantil em Santa Catarina. A queda nos números está relacionada ao aumento do número de pessoas beneficiadas por programas sociais e as políticas públicas de combate ao trabalho infantil. Em 2016, pouco mais de 60.700 crianças e adolescentes trabalhavam, número que teve um leve crescimento no ano seguinte e chegou a 61.742 pessoas nesta condição. Em 2018, houve redução para 58.574. Em 2019, a redução foi ainda maior, chegando a cerca de 48.400. Na pandemia, houve crescimento e em 2022, Santa Catarina contava com quase 60 mil crianças e adolescentes que trabalhavam. O Núcleo de Estudos de Economia Catarinense da Universidade Federal de Santa Catarina publicou uma análise sobre a queda dos indicadores. O primeiro deles é a questão da renda das famílias, particularmente as famílias mais pobres. Via de regra, não é uma opção a criança ou adolescente ir para o mercado de trabalho de maneira precoce. A maioria, de fato, quer continuar os estudos. Só que, às vezes, se impõe à família, principalmente as famílias mais pobres. Um segundo fator é a fiscalização, porque além das famílias acabarem não cuidando ou mesmo incentivando as crianças e adolescentes a trabalharem, é função do poder público fazer a fiscalização para que isso não aconteça. Esse papel ele é atribuído principalmente para a Auditoria Fiscal do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho também atua nesta área, por meio de cartilhas sobre as situações em que o trabalho dos menores é permitido. O órgão também orienta a população a buscar os canais de denúncia para combater a prática.
Ela precisa ser combatida. O número, houve uma redução, não foi tão significativa assim, e essa redução foi graças às políticas públicas, especialmente do governo federal, né, que a ampliação dos benefícios assistenciais, do programa de família, né, do programa Bolsa Família, mas é uma luta constante. Nós precisamos erradicar o trabalho infantil. Em Santa Catarina, precisamos erradicar o trabalho infantil no Brasil. A gente fala muito sobre o Novembro Azul, que é o mês de conscientização sobre a saúde do homem, mas novembro também é roxo, só que em alusão à prematuridade. Só para se ter uma ideia, quase 40 prematuros nascem a cada hora no Brasil. Só que em 17 estados do país, o número de leitos de UTI neonatal é menor do que o recomendado, segundo a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Aqui no nosso telão, temos os dados catarinenses. O estado tem, no âmbito do SUS, 260 leitos de UTI neonatal. A rede privada, Saúde Suplementar, conta com outros 124 leitos, o que dá um total aí de 384 leitos de UTI neonatal. Só que se a gente pegar o total de nascidos vivos em Santa Catarina em 2023, que foi de 96.765 habitantes, dá uma média de 3,97 leitos de UTI neonatal a cada 1.000 habitantes, o que é inferior ao preconizado pela associação, que é de 4 a cada 1.000 habitantes. A boa notícia é que essa defasagem catarinense é a menor do país. Para efeito de comparação, os estados com a menor taxa de leitos por 1.000 habitantes são Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, todos com taxas inferiores a 2 por 1.000, muito baixas. E as maiores defasagens estão no Pará, na Bahia, no Maranhão e em Pernambuco. Ainda na saúde, a Secretaria Estadual Catarinense divulgou os números atualizados da vacinação contra a dengue no estado. De acordo com os dados das 261.203 crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos das 4 regiões que têm aplicado a imunização, 138.166 ainda não receberam nem a primeira dose da vacina contra a doença e mais de 186 mil ainda não receberam a segunda dose. A maior cobertura vacinal da primeira dose é no Nordeste e Vale do Itapocu, 52,29%. A menor está aqui na Grande Florianópolis, 31,66%. Esse levantamento se baseia em dados fornecidos pelos municípios dessas regiões. Áreas de baixa pressão influenciam o tempo em Santa Catarina nesta quarta-feira. Vamos ao mapa, a gente pode ver que o dia vai ser assim, cinzento, bastante instável, com chuva em todas as regiões. Tem aviso meteorológico da Epagre-Ciram que informa que essa chuva vai ser mais distribuída e volumosa, especialmente entre os planaltos, norte e sul e a faixa litorânea do estado. E ainda, claro, Grande Florianópolis incluída nessa conta. Nessas 3 regiões, a chuva acumulada pode variar entre 100 e 150 milímetros entre hoje e amanhã. Permanece o risco de temporais isolados, especialmente na faixa oeste e também lá no norte catarinense. As temperaturas vão estar mais elevadas no oeste e no norte do estado e mais baixas no sul catarinense. Confira aqui comigo. Em Florianópolis, mínima de 18, máxima de 23 graus. Em Joinville, variação entre 16 e 25. Em Blumenau, 18 de mínima e 25 graus de máxima. Em Mafra, variação entre 15 e 26. Mudamos a tela, mais detalhes do tempo. Criciúma, mínima de 16, máxima de 20 graus. Em Lages, variação entre 11 e 18. Campos Novos, 15 de mínima e 20 de máxima. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 23 graus. A seguir, as informações do esporte no Band Cidade. E veja também, a PAI de Florianópolis inaugura novas instalações que vão ampliar o atendimento feito pela instituição. Os detalhes após o intervalo, eu volto já já. De volta com o Band Cidade para destacar o que é notícia no esporte. Série B do Brasileiro, pela penúltima rodada, o Avaí derrotou o Botafogo de Ribeirão Preto em jogo que cumpriu tabela, fora de casa. Veja os gols. No estádio Santa Cruz, Emerson Ramon abriu o placar para os donos da casa. O empate dos visitantes veio com este gol de Wagner Love. João Paulo fez o segundo do Avaí e virou o placar.
Garcês fez o terceiro do time catarinense e deu números finais ao jogo. Final, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Avaí 3. As duas equipes estão garantidas na Série B de 2025. O time catarinense encerra a participação na segundona diante da Ponte Preta, na próxima sexta-feira em Florianópolis. Agora os Jogos Abertos de Santa Catarina, a maior competição poliesportiva do estado, movimenta a concórdia. Hoje a repórter Tatiane Borges mostra como estão as competições do taekwondo. Para muitos, essa é a primeira grande competição, momento crucial para testar as suas habilidades e sentir o gostinho do que é competir em alto nível. Mas outros já estão craques nesses jogos e sabem exatamente o que fazer. É a competição que sustenta a gente, né? Querendo ou não, se a gente não consegue um bom resultado aqui, a gente não consegue muito o apoio da própria prefeitura do estado, do município, e não tem recursos para poder viajar. Esse é o evento que concede a Bolsa Atleta para o próximo ano, né? Que é um auxílio que para todo mundo, para nós estar competindo nacionalmente, é muito importante. E além dessa parte financeira que é importante, o JASC oferece a chance de conviver e trocar experiências com atletas que já representaram o Brasil em competições internacionais, como as Olimpíadas. A maioria dos atletas a gente é amigo, assim, colega, bem próximo. E a gente gosta muito dessa experiência de estar aqui, todo mundo junto, e na hora da quadra é cada um pro seu lado e chute para tudo quanto é lado. E quem tem um papel fundamental aqui são os técnicos. Eles guiam esses atletas no crescimento, cuidando não só do desempenho físico, mas também dos sonhos e expectativas. Para a gente tem muita cautela com relação a isso, mas como treinadores precisamos fazê-los acreditá-los que realmente esse sonho é possível. Então, assim, é dia a dia uma construção. Eles precisam viver o processo. Os Jogos Abertos são o começo de uma jornada longa e desafiadora. E é daqui que surgem os campeões de amanhã, inspirados a ir além, superar limites e nunca deixar de sonhar. A APAE de Florianópolis inaugurou hoje a nova estrutura da sede, localizada no bairro Itacurubi. A entrega contou com a presença da governadora em exercício, Marilisa Ben. Ao longo de 6 décadas, a APAE se consolidou como um pilar fundamental na vida de centenas de pessoas. Com atendimento especializado a crianças e adultos com deficiências, a instituição agora conta com um espaço ampliado, o Centro de Atendimento Especializado Guilherme Kirten. O nome do novo centro da APAE de Florianópolis é uma homenagem à família Kirten, que apoia projetos de organizações sociais voltadas para a integração da pessoa com deficiência em Santa Catarina. A APAE desde sempre foi a nossa casa. O Guilherme nasceu, eu tinha 6 anos, então são muitos anos aqui convivendo, onde o meu pai e a minha mãe participaram do primeiro momento. A Alice ainda foi homenageada com uma sala que leva o nome dela no Centro Kirten. A gente tem muita gratidão por esse reconhecimento, né? Mas essencialmente por termos estado todos esses anos, né? Ainda estamos convivendo com toda essa instituição, né? A obra contou com investimento de mais de 8 milhões de reais, entre valores repassados pelo governo do estado e recursos privados. Nós investimos 5 milhões e 700, sendo 5 milhões para ampliação do prédio e 700 mil no mobiliário. Nós teríamos que atender a demanda crescente e não poderíamos ser de forma diferente a não ser construindo esse espaço físico. E hoje nós estamos inaugurando mais 45 salas neste complexo. Cada espaço foi cuidadosamente planejado para atender às necessidades específicas dos assistidos da APAE. O novo centro conta com mais de 2.000 metros quadrados, com estruturas distintas e adaptadas para proporcionar um melhor acolhimento, desenvolvimento e cuidado. Estamos com 850 assistidos, mas nós acreditamos que nós passaremos de 1.000 assistidos para 2025. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no TVBV Online, o nosso portal. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.